gente do bem, está começando o Vida Sustentável. Você já parou para pensar quantos litros de água utiliza por dia? A maioria das pessoas certamente não. Mas fazer essa conta é um primeiro passo para buscar soluções sustentáveis para o abastecimento. Simples mudanças de hábito evitam grandes desperdícios. Mas você vai ver agora que há muitas outras possibilidades. Entre elas, o projeto de estudantes que reduz a temperatura da casa, reutilizando a água da máquina de lavar. Ideia que pode ganhar o mundo. A água é o bem mais vital para a nossa sobrevivência. Mas a exploração indiscriminada dos recursos naturais e as mudanças climáticas põem em risco o abastecimento, mesmo em locais com abundância de mananciais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa não precisa mais do que 110 litros de água por dia para atender às necessidades básicas. No entanto, o Instituto Trata Brasil aponta que em 2022, o consumo médio por habitante no país era de quase 157 litros. O teresinense gasta ainda mais, aproximadamente 160 litros por dia. Mas existem soluções sustentáveis. Aqueles vasos sanitários antigos que a pessoa apertava o botão, que a gente chama de válvula de descarga, eles gastavam de 9 a 10 litros por segundo. Hoje uma caixa acoplada, que é aquela que você aperta na lateral ou em cima, ela gasta de 3 a 6 litros. Então é uma economia gigantesca. Nós podemos fazer reutilização de água, principalmente para comunidades mais carentes, mais acessíveis, com a parte de água da máquina de lavar, por exemplo. O que se faz? Se reutiliza a água de 2 a 3 formas distintas, da seguinte maneira. Ao sair da máquina de lavar, geralmente através de roupas brancas, no tanque onde sai aquela água da máquina de lavar, reutiliza-se para roupas coloridas. E depois, por último, para roupas jeans, que são as que liberam mais tinta. Então a água é utilizada 2 a 3 vezes. Infelizmente essa água não pode ser jogada num jardim, porque ela apresenta essas tintas e não faz bem para as gramas, etc., muito menos para hortaliças, como alguns fazem. Mas ela pode ser usada para depois limpar uma calçada, ser usada para limpar um terreno ou um determinado local que seja de acesso à casa, já que essa água já foi, vamos colocar assim, utilizada mais de uma vez. Ainda temos o reuso de água de piscina, que na verdade não é um reuso, seria uma reciclagem da água, porque a água que sai de piscinas ou de fontes, etc., elas saem com coagulantes. Esses coagulantes, eles decantam, eles ficam no fundo, e eu posso usar essa água para irrigação de jardim, colocação em determinados locais. Depois eu posso fazer com a secagem com o nosso querido sol de Teresina, que é um para cada um, né? Nós podemos fazer a raspagem e jogar no aterro sanitário sem problema nenhum. Não recomenda-se colocar esse resíduo de piscinas, etc., em gramas, porque pode acontecer o acúmulo de alguns metais pesados, que a gente chama de laterização, tecnicamente falando. Mas se pode jogar no aterro desde que desidratado. E aí você consegue utilizar essa água 2, 3 vezes. Ainda nós temos hoje, por uma questão legal, mas não devido ao reuso, que em edificações com mais de 50% da sua ocupação, edificações multifamiliares, prédios, por exemplo, eles são obrigados a captar água da chuva e segurar essa água da chuva para que não ocorra as inundações. Por que não utilizar essa água para fins do próprio condomínio, como limpeza do condomínio, irrigação de gramas e assim por diante? Soluções que podem ser adotadas em residências, empresas e instituições. O reuso da água já é uma realidade na Escola Municipal Ambiental 15 de Outubro, Prefeito Firmino Filho. A estação de tratamento de esgoto foi montada na área da escola. Para cá vem toda a água consumida da cozinha até os banheiros e passa por um longo processo de tratamento até ficar novamente pronta para a reutilização. Todo esse efluente é tratado, é filtrado e clorado, todos eles é obrigatório ter cloro, né, no final do tratamento. E parte dele é reutilizado nos jardins da escola.
E o que não é reutilizado, ela vai para a rede de drenagem. Medidas que preservam os recursos hídricos, reduzindo o desperdício e a pressão sobre o sistema de abastecimento. Enquanto a Águas de Teresina avança no saneamento e investe para evitar perdas de água tratada e a escassez em períodos de maior necessidade da população. A Águas de Teresina ela tem um plano de continuidade operacional nesses períodos de alta temperatura. Esse consumo aumenta cerca de 30%. Então a gente realiza investimentos e monitoramento de todo o nosso sistema. O CCO funciona 24 horas por dia, analisando as oscilações de pressão e de abastecimento dentro da cidade. E dentro desses investimentos nós realizamos ampliação em estações de bombeamento e melhorias em equipamentos eletromecânicos também. Esses investimentos eles são muito importantes para o aproveitamento da água. Então todos esses investimentos também reduzem o indicador de perdas, que hoje já está em 29%. A gente saiu de um indicador de 61% para 29%. A diretora executiva da Águas de Teresina também lembra que a população pode evitar o desperdício com mudanças de hábito sem nenhum investimento financeiro. É muito importante que a população faça o uso consciente da água, principalmente minimizando gastos em atividades do dia a dia, como, por exemplo, o simples ato de fechar a torneira quando a gente escova o dente. Isso pode economizar 13 litros de água a cada 2 minutos de torneira aberta. Além, por exemplo, de lavar o carro com produtos a seco ou pequenos panos com balde de água, isso evita o desperdício da mangueira ligada. Essas dicas básicas fazem uma diferença enorme. Uma mangueira ligada por 15 minutos, por exemplo, derrama 280 litros de água potável. Mas há ainda medidas de baixo custo e grande eficiência. Fomos conhecer o sistema de reuso de água desenvolvido pelo estudante de escola pública Weiner e a amiga Andressa. O Pioneiros, que é o projeto realizado pela Águas de Teresina, a EGEA, ele nos fez pensar mais profundamente sobre esse tema, que é a sustentabilidade. E lá dentro a gente passa 2 meses fazendo essa imersão de saneamento, conhecendo diversas áreas, e no final disso a gente tem que desenvolver um projeto para resolver um problema tanto da nossa sociedade aqui, quanto de um país ou do mundo, vamos dizer. E a gente pensando nos problemas de calor exacerbado que está fazendo, essas mudanças climáticas, o gasto de água, o maior gasto de água, e a gente viu também que uma casa gasta bastante água com lavagem de roupas, e foi aí que surgiu o nosso projeto Fonte Viva. O equipamento instalado na casa de Weiner evita o desperdício da água usada na máquina de lavar roupas e ainda gera uma redução de até 8 graus na temperatura dentro de casa. E como é que funciona? A gente utiliza fluentes de lavagem de roupas, toda a água que vem da máquina de lavar, da pias ou tanquinho de lavar roupas, para quem não tem condição de ter uma máquina, ele vai para um reservatório central e a partir disso passa por um sistema de filtragem que vai direcionar ali a água para o telhado através de uma bomba. Chegando no telhado tem um cano extenso com vários microfuros. Essa água ela vai sair por aqueles furos, vai preencher a área ali do telhado, descer para uma calha e voltar novamente para o reservatório, formando assim um ciclo. A gente viu aqui, por exemplo, você falou que a água ela sai da máquina. Isso. Ou da torneira da pia, vem para esse reservatório, daqui passa pelo filtro, sistema de filtragem, sobe, pode ser utilizada tanto pela torneira aqui, isso, ou sobe mais até o teto e de lá isso se espalha, melhorando inclusive a temperatura ambiente dentro da casa. Sim, através de teste a gente conseguiu reduzir 8 graus de temperatura, estava em 40 graus Celsius. 8 graus? Isso, e reduziu para 32 graus Celsius em 10 minutos. Isso durante o BR-Obrol? Isso, período bem quente para nós aqui teresinenses. Você falou que conseguiu reduzir em 10 minutos, mas se manteve essa temperatura mais baixa por um período de quanto tempo? Chegaram a fazer esse teste também? Aí em torno de 40 minutos ficou mais confortável aquele ambiente, só que vai perdendo o conforto. Em outras épocas do ano, qual que seria? Em outras épocas, como agora que a gente está, que é um período não tão quente, essa temperatura reduz aí de 3 a 4 graus e se mantém constante. Vamos supor, 32, reduziu para 28, ficou ali, constante. Mas imagina, 28 graus pra gente. Maravilhoso, né? Se perfeito. A gente consegue fazer isso. Agora vocês conseguem reduzir a temperatura com esse projeto,
reutilizar essa água, mas, e mais do que isso, essa água não vai ser desperdiçada depois de reutilizada também para redução da temperatura ambiente, Weiner? Isso, toda essa água ela volta e vai para o reservatório novamente. Além disso, a gente tem essas outras práticas que é através da torneira, a gente consegue colocar mangueira para irrigar as plantas. E foi por isso que a gente implementou o filtro, para tirar o máximo de impurezas possíveis, como sabão em pó e amaciante. Além da irrigação de plantas, a gente tem como lavar um terraço, reutilizar na descarga do banheiro e outras práticas que não precisam de água potável. A gente viu aqui durante a calha também, a subida da água, né, a dispersão, que parte da água ela estava, de certa forma, vazando por aqui. Sim. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu por conta das imperfeições do telhado. Algumas telhas são mais para lá, outras mais para cá. E isso ocorre, essa água ela vai descer e vai acabar vindo antes da calha, não cai diretamente na calha. Então, na verdade, é um protótipo que deve ser aperfeiçoado. Isso, está se aperfeiçoando a cada dia que passa. A ideia é que toda a água que sai do telhado, ela caia diretamente na calha e de lá retorne para o depósito. Exato, é isso que a gente vai fazer mais para frente. E que frutos esse projeto já trouxe para vocês? Bom, com o nosso projeto a gente se inscreveu na FEBRASA, a maior feira de ciência e engenharia, e apresentamos o projeto e conseguimos 7 premiações em diferentes categorias. Uma delas foi uma credencial para ir para os Estados Unidos, para uma das maiores feiras de engenharia e ciência aí do mundo. Que bacana! Já tem viagem marcada? Sim, vamos estar lá em junho, de 9 a 13 de junho. Agora? Isso. Agora, tem 2 meses aí para aprender inglês, menos de 2 meses. Os estudantes conquistaram ainda vaga de emprego na concessionária de água. Aprimoram conhecimento para levar o projeto ainda mais longe. O objetivo que é do nosso projeto e também da gente ajudar muitas mais pessoas que também levam esse projeto e vão ir para a África, que é onde tem pessoas mais vulneráveis também a isso, a essas mudanças climáticas, outros locais do mundo, é levar o nosso projeto para mais pessoas. Semiárido piauiense, é isso aí também. Já vive a crise hídrica também, né? Isso. Muito legal. Aí você imaginar, a gente estava fazendo um cálculo aqui, se em uma simples lavagem de roupa a gente consome em média 300 litros d'água, a gente pensa, você faz isso cotidianamente, não tem ideia, Sim. né? 300 litros em cada lavagem. Se você lava 2, 3, 4, 5 vezes numa semana, são 1.500 litros d'água. Ao mês, em média, 6.000 litros d'água. Uma caixa d'água muito grande que deixa de ser desperdiçada, né? Muita água que é reutilizada, Weiner. E são práticas aí, muito obrigado. São práticas aí que vêm para ajudar as pessoas, vêm ajudar na nossa conta também de água e para o nosso conforto térmico, porque, vamos supor, para aquelas pessoas que trabalham de home office, ter um ambiente desconfortável para trabalhar é muito ruim. Isso acaba prejudicando no trabalho, prejudicando o dia a dia para as pessoas, donas de casa. Vamos supor uma casa aí com 5 pessoas e 2 quartos, 2 dormitórios, e é um ambiente muito quente, é insalubre, e para viver num ambiente desse é ruim. E um projeto desse vem ajudar, é de baixo custo, custa em média R$ 273, com automatização completa, que é o que a gente está buscando, está melhorando, vai ficar em torno de R$ 300. Quando o projeto estiver completamente pronto, R$ 300 de investimento para implantação. Isso, exato. É muito pouco. Para o que se vai economizar e principalmente o bem que você faz para o planeta, R$ 300 é nada. É isso aí. Que ideias bacanas e estimulantes, hein, pessoal? Se você não conhecia, agora tem a prova de que pode fazer o reuso da água investindo nada ou bem pouco e ganhando muito. Uma conta de água menor, redução da temperatura e ainda fazendo um bem ao planeta. E se você também já faz algo pela sustentabilidade, quer aprender, tirar dúvidas ou conhece alguém com iniciativas de preservação do meio ambiente, entre em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Não só pense e ajude a transformar. Até o nosso próximo encontro.